Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação para o nosso segundo episódio de hoje. E no nosso segundo episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre biotecnologia, falar sobre os transgênitos e a biotecnologia. E agora, citam-se também as sesmarias, leis que distribuíam as terras entre produtores agrícolas, oriundos nela para manter algum tipo de cultivo. E, posteriormente, a Lei de Terra de 1850, que agregou um grande valor ao solo. Olha, gente, a lei histórica que contribuiu para a modernização histórica da produção agrícola moderna. E aí, gente, onde eu quero mostrar a produção agrícola. A produção agrícola. Que produção agrícola? Aí eu entro com a produção agrícola. Olha o que eu vou fazer. A produção. Eu vou anotar aqui para você. Pronto, turma. Vamos preencher aqui o nosso quadrozinho. Estamos falando de produção agrícola. E a gente vai diferenciar, para entender melhor o que estamos estudando, a diferença entre a produção agrícola familiar e a produção agrícola comercial. O que difere a agricultura da família da do empresário? Vamos lá. Primeiro critério é a propriedade. A agricultura familiar, gente, o agricultor familiar utiliza uma pequena propriedade. Por quê, professor? Porque o agricultor familiar, gente, ele vai produzir só para a sua própria família. Então, ele não precisa produzir muito. A terra, a propriedade, ela pode ser pequena. Não precisa uma terra grande. Já o agricultor comercial, ele utiliza de grande propriedade, porque ele quer produzir muito. Muita produção. Por isso ele tem que usar uma grande propriedade. Olha, os gaúchos que estão no sul do Piauí, turma, eles estão em grandes propriedades porque precisam produzir muito. Cultura. O agricultor familiar, ele produz a chamada policultura. O que seria essa policultura? É produzir, turma, vários produtos. Ele planta as frutas, verduras, produz leite, carne, ovos, porque ele precisa alimentar sua família. Como ele pensa primeiro em alimentar a família, o familiar, ele tem que produzir vários produtos.
Já o agricultor comercial, ele produz através da monocultura. Mono quer dizer uma só cultura. Por que que ele produz um só produto? Porque ele não pensa, o agricultor comercial, em alimentar a sua família, não. Ele pensa em vender. Então ele não precisa alimentar a família com aquele produto. É por isso que quando ele planta soja, é só soja. Quando ele vai plantar milho, é só milho. Ou então é só café. Você vê aquele mundo de café e ele não vai alimentar a família com aquilo. Ele vai vender. Como ele só pensa em vender, ele produz um só produto. Diferente do agricultor familiar que precisa alimentar a família, por isso produz vários produtos, a chamada policultura. Galera, qual o objetivo do agricultor familiar? É manter apenas as suas necessidades básicas. O familiar, turma, quer produzir apenas para manter a sua subsistência. E o que era essa subsistência? É a manutenção das suas necessidades básicas. O familiar, turma, tudo que ele produz, primeiro alimenta a família. A sobra, o excedente, aí ele vende no mercado. A sobra, para pegar um dinheirinho, para continuar mantendo as necessidades da família, e tá bom. Agora, o agricultor comercial, ele não pensa apenas nisso. Ele pensa no lucro. No lucro. O grande agricultor comercial não é só para manter sua família, necessidade. Não. Ele quer vender a sua grande produção e obter o lucro para enriquecer, turma. E qual o destino dos produtos da agricultura familiar? O destino é o mercado interno. O agricultor familiar, turma, é quem abastece o Brasil, a nossa mesa, é quem nos alimenta. Para você ter uma ideia, 70% dos alimentos que nós consumimos saem da agricultura familiar. É ela que nos alimenta. E o agricultor comercial, turma? Qual o principal destino dos produtos da agricultura comercial? É a exportação. Ou seja, eles produzem principalmente
para o mercado externo, para fora do Brasil. Professor, então o que a gente pode observar é que existe uma diferença muito grande entre a agricultura familiar e a agricultura comercial. É impressionante como cada uma tem suas particularidades. A familiar é pequena propriedade. A comercial, grande, quer produzir muito. A familiar é policultura, produz vários produtos. A comercial é um só, monocultura, porque é para vender para fora. O familiar é só manter suas necessidades. E o comercial é o lucro, a acumulação de dinheiro. E o que o familiar produz, gente, de maneira geral, fica aqui, no Brasil, e nos alimenta. Já o comercial, não. O principal produto dele vai para fora do Brasil. Professor, uma pergunta, diga lá. Quem mais utiliza de tecnologias modernas? Claro que é o agricultor comercial, porque ele tem mais dinheiro para comprar a sua tecnologia. É por isso que o agricultor comercial, por usar mais tecnologias, ele emprega menos trabalhadores nas suas propriedades. Já o familiar, que não tem tanta grana para comprar tecnologia, emprega mais gente. Olha o que eu estou dizendo, turma. Quem mais gera emprego no campo é o agricultor familiar. Quem mais produz alimentos para nós, aqui dentro, é o agricultor familiar. Ah, então a familiar é mais importante. Calma aí, gente. Quem é mais importante? As duas são importantes. Cada uma tem suas importâncias. A familiar emprega mais, nos alimenta. Já comercial gera mais riqueza, traz dólar para o Brasil, incentiva a indústria, outros setores da economia, melhora a nossa balança comercial. E assim, turma, nós temos a diferença entre a produção agrícola familiar e a produção agrícola comercial. Eu acho muito interessante, gente, essa tabelazinha que eu fiz. Queria muito que vocês copiassem. Eu vou ter que dar um tempinho aí. 3 minutos, por favor.
Estamos de volta, tabelazinha muito interessante, mostrando a diferença entre agricultura familiar e agricultura comercial. Vamos lá, gente. Os transgênicos também são chamados de OGM, organismos geneticamente modificados. Esses produzem plantas que são adaptadas a climas diferentes, solos, entre outros elementos. Como eu falei para vocês, totalmente adaptados ao que o agricultor quer. Que agricultor, professor? O comercial. Porque o familiar, turma, não utiliza alimentos transgênicos. É aí onde há diferença. Presta bem atenção. Os alimentos... Aí eu vou colocar aqui, gente, ó. Os alimentos. Aí vem. Orgânicos. Que é isso, professor? Falo já. Orgânicos. E transgênicos. Vamos observar aqui a diferença entre os alimentos orgânicos e os alimentos transgênicos. Primeiro, produtos químicos. Produtos químicos. Aqui, sim. Não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, sim. Agricultor. Aqui é o agricultor familiar. Aqui é o agricultor comercial. Vamos lá? Presta bem atenção nesse esquema aqui que eu preparei. Olha só. Professor, existem dois tipos de alimento com relação ao modo de preparo. O orgânico e o transgênico. O alimento orgânico, gente, ele não utiliza agrotóxicos. De jeito nenhum. Tem não. O alimento orgânico, ele é produzido de maneira natural, utilizando dos compostos químicos da própria natureza. Ele dispensa inseticida, fungicida, bactericida e pesticida e conservantes. Não usa. Alimento orgânico, é o de qualidade. Normalmente, quem produz alimento orgânico são agricultores familiares, porque não visam o alto lucro, produzem em pequena quantidade, não tem grana para usar produto químico. Aí, consequentemente, os caras usam alimentos produzidos de forma natural. Já o agricultor comercial, ele utiliza os transgênicos, que usa, sim, os agrotóxicos. Transgênico não dispensa agrotóxicos. E o agricultor que produz transgênico é o comercial, é o empresarial, é o grande produtor. Professor, uma pergunta. Qual dos dois é mais caro para produzir? A pergunta não seria nem essa. Qual dos dois
precisa de mais investimentos para produzir. Aí é os transgênicos. Porque eu tenho que comprar semente, que não é barato. Eu tenho que comprar os agrotóxicos, que também não é barato. Mas na hora de produzir, turma, os transgênicos produzem mais, em maior quantidade. Já os alimentos orgânicos, como não usa agrotóxicos, precisa-se de mais mão de obra, de mais produção, e a quantidade que ele produz é menor. Aí tu imagina, gente, tu chega num supermercado e vai comprar verdura que tem agrotóxicos, alimento transgênico. Como eles foram produzidos em grande quantidade, o agricultor pode baixar o preço, porque ele vai ganhar em quantidade. O agricultor comercial, que usa agrotóxicos, produz em grande quantidade, podendo baixar o preço, porque vai ganhar em quantidade. Agora, um agricultor familiar, gente, que não teve acesso às tecnologias, ele não produz uma quantidade grande. Então ele não pode baixar o preço, porque ele não vai ganhar em quantidade. Se ele não vai ganhar em quantidade, aí ele tem que vender um pouco mais caro, para compensar o que ele produziu e gastou. É por isso que quando você chega no supermercado, os alimentos transgênicos, eles são mais baratos. Já os alimentos orgânicos são bem mais caros. Aí é um problema, né, gente? Às vezes chega a ser o dobro. O dobro. Aí você quer manter a qualidade alimentar, comer um alimento orgânico. Mas quando você olha o preço, eita, aí acaba indo para o alimento que usa agrotóxicos, né? E aí onde é o problema, gente? Essa especulação do preço, né? Essa alta do preço dos alimentos. E os alimentos orgânicos cada vez mais caros. Aí fica difícil você ter uma dieta orgânica de qualidade. É mais difícil, né? Acompanhe a leitura. Transgênicos levantam muita polêmica em todo o mundo, principalmente quando se trata de alimentos destinados a humanos, em razão da incerteza sobre o que pode acontecer no organismo humano, caso haja um consumo de produtos derivados da alteração genética. Olha aí, gente. Alteração genética. Problemas em organismos humanos. Meus amigos. Como eu já tinha falado no episódio anterior, alimentar-se de material geneticamente modificado. Eu até uma vez já falei desse exemplo, mas eu vou repetir. Trata-se de um produtor de morango lá no interior de São Paulo, eu não me lembro a cidade. Reportagem, né, mostrando ele. E ele mostrou, apresentou a jornalista sua
produção de morango. E ao final, a jornalista foi degustar um morango dele e ofereceu para ele o seu próprio morango. E ele disse, não, eu não como. Aí ela insistiu, você não come morango? Disse, não. Eu não como o meu morango que produzo. Ela parou e olhou isso. Por quê? Não, tem muito agrotóxico e é transgênico. Aí ela ficou assustada, a repórter, né? Mas espera lá. Você, o produtor de morango, e não consome o próprio morango? Imagine eu. Como é que eu não vou consumir o seu? Não, está errado. Não, peraí. Como é que pode? O próprio morango. Se você que é o consumidor, desculpa, o produtor, não consome, imagine eu. Olha só, gente, essa discrepância, esse contraditório. Como é que pode, gente? Um produtor de morango não consumir o seu próprio morango. Porque ele sabe o que está produzindo. Eu consumo. Marcelo, quer dizer que você anda comendo morango? Não, gente, mas não é bem o morango in natura. O cacau in natura. A soja in natura que eu vou consumir. Eu vou consumir o quê, professor? Os derivados. Vou consumir os derivados. Tudo que é derivado de morango, gente, de soja, o cacau, que é o chocolate, os laticínios, eu consumo. Não tem como. Os produtos industrializados que a gente consome, gente, são a base de plantações transgênicas. Isso é sério. Problema muito sério. E, infelizmente, prejudica, né? Nós não temos a opção. Até porque no Brasil a produção é generalizada, sem limites. E isso gera, como falei anteriormente, problemas sérios, que nem nós sabemos. De repente adoecemos de um determinado problema, que foi diagnosticado, mas a origem pode ter sido alimentar e a gente não sabia. Com isso a gente acaba tendo esses problemas, né? Problemas muito sérios. Olha só, diante dessa polêmica, como eu falei para vocês, a Europa não aceita o consumo desse tipo de produto em áreas urbanas. Já os americanos são a favor, por alegar que o aprimoramento produz organismos imunes a pragas e, dessa forma, evita o consumo de agrotóxicos usados no combate. Não evita. Primeiro, que não evita.
Plantação transgênica também consome agrotóxicos. Os Estados Unidos são a favor, porque eles que vendem as sementes. Eles é quem vendem os agrotóxicos. Eles é que se beneficiam principalmente desse comércio de transgênicos. Claro que eles, os Estados Unidos, só podem ser a favor. Ora, mas, rapaz, com certeza que eles são a favor. Os Estados Unidos, gente, que são grandes produtores agrícolas, gente, e também vendem alimentos. Industrializam muitos alimentos. Nos Estados Unidos, eles vendem muitos produtos industrializados alimentícios. Estão entre os maiores exportadores de derivados agrícolas, como polpa, sucos, carne processada. E para garantir essa grande produção e venda no mercado internacional, os Estados Unidos acabam tendo que produzir em larga escala. E para produzir em larga escala, eles têm que utilizar dessas tecnologias. Então, há uma dependência dos Estados Unidos dos alimentos transgênicos. Primeiro, porque ganham com a venda das sementes transgênicas. Segundo, porque ganham com a comercialização de produtos para o mundo. Estados Unidos vende soja, gente. Vende trigo. O Brasil é um dos grandes compradores do trigo dos Estados Unidos. Até porque o Brasil, turma, é carente de trigo. E esse comércio, essa exportação, faz com que os Estados Unidos faturem muito. Lá nós chamamos dos cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Olha só, os chamados cinturões agrícolas americanos. Aí eu queria aproveitar, né, para mostrar para vocês os cinturões agrícolas dos Estados Unidos da América. Turma, agora vamos mostrar os cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Primeiro vou mostrar os produtos. Quais são os produtos dos cinturões agrícolas? Eu tenho, como eu já falei, o trigo, mas também eu tenho o milho, o algodão, a soja, principalmente. A forma de produção dos cinturões agrícolas. Na realidade, são em grandes propriedades. Os Estados Unidos, turma, produzem grandes propriedades, monoculturas, mecanizadas. Olha só. Com alta tecnologia, destinadas à exportação ou à
Industrialização. Pronto. Industrialização. Olha só, turma. Se você for estudar a produção agrícola nos Estados Unidos, você vai encontrar lá os chamados cinturões agrícolas. Cinturões agrícolas são imensas propriedades. Você chega lá nos Estados Unidos, gente, aí você vê aquelas gigantescas propriedades produzindo um só produto, ou seja, é monocultura. Quando a plantação é de trigo, é só de trigo. Algodão, é só de algodão. E a máquina, gente, o equipamento é utilizado em grande escala. Com o que tem de mais moderno da tecnologia agrícola. Até robô, GPS, drone, toda essa parafernália tecnológica que se utiliza no campo, você vai encontrar nos Estados Unidos. E, gente, e o que eles produzem, professor? Claro, abastece o mercado interno, ou seja, a indústria do próprio país, ou então ela é destinada à exportação, a vender para o mercado externo. Por isso é que os Estados Unidos se tornaram grandes produtores agrícolas. 3 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas, falando sobre os cinturões agrícolas, que são grandes propriedades nos Estados Unidos, produzindo o que há de mais moderno na agricultura mundial. Continuando, gente, o nosso episódio, mesmo posteriormente, com o fim da ditadura e a consolidação do Plano Nacional de Reforma Agrária, a questão pouco avançou, principalmente pelas forças ruralistas que existem no Brasil. Olha, gente, o Brasil vai passar pelo processo de modernização do campo. E essa modernização ela vai ocorrer principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. E a partir dessa modernização, o campo brasileiro vai viver a sua Revolução Verde. Revolução Verde é essa que vai ocorrer, turma? A partir do implemento dessas tecnologias que vão ser desenvolvidas na época. Nós vamos avançar. Produzir tecnologias. Usar das tecnologias. Isso vai tornar o nosso Brasil um grande produtor agrícola moderno. Isso é o lado positivo. Porque a modernização do campo, e aí eu queria modernização do campo, ela tem seus pontos positivos e negativos. Professor, quais os pontos positivos e negativos? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês os pontos positivos e pontos negativos da modernização do campo. Vou anotar aqui, gente, para explicar com calma. Rapidinho. Pronto, aqui nós temos. Toda a modernização do campo, turma, gerou pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo. Pô, gente, como se usa tecnologia, galera? Aumenta a produtividade, ou seja, a capacidade de produzir. A gente vai produzir muito mais rápido. Com isso, nós vamos ter uma maior produção de alimentos. Nunca se produziu tanto alimento no mundo. E se eu produzo mais, eu vou vender. Alguém vai comprar. Isso aumenta o quê? O comércio. E a economia vai se favorecer, os transportes, as indústrias, os portos. E o homem, gente, vai passar a dominar mais a natureza. A gente não vai mais ficar esperando chuva, a gente irriga. O solo se fertilizar, a gente fertiliza. Não tem água,
A gente irriga também, armazena água. Está fazendo frio, está fazendo calor, a gente adapta a semente, geneticamente. Isso tudo é o maior controle sobre a natureza. Agora vamos para os pontos negativos. Concentração de riqueza, primeiro. Olha, a maior parte da riqueza, turma, vai ficar concentrada na mão de um pequeno grupo de investidores e empresários rurais. E eles têm a grana, concentram a riqueza. A produção moderna está na mão desses pequenos números. Problemas ambientais. Aí é uma catástrofe. É preciso que se diga. Solo desgastado, água se esgotando, potável, clima alterado, desmatamento desenfreado, os recursos naturais se esgotando, gente. Antes a Terra não tinha tanta ameaça como temos hoje. Esse aquecimento global é um efeito inimaginário. E aí já estamos colhendo o que plantamos nesse aquecimento global. A Terra cada vez mais quente. Concentração de terra. Um outro problema. Porque esses grandes projetos agrícolas, Toro, eles não são feitos em pequenas propriedades. Em imensas, na mão de um agricultor. Aí, gente, um agricultor. E a maioria dos agricultores sem terra. Isso é um problema sério. A concentração de terra no Brasil. Isso vai gerando êxodo rural. E o desemprego. Porque essas máquinas e tecnologias elas vão substituindo cada vez mais o agricultor, que sem emprego no campo, eles vêm para a cidade. E aí nós temos esse ponto negativo. Então, turma, a modernização do campo, ela tem seus pontos positivos e negativos. Então, ela é importante. Ela é necessária. Mas desde que se reveja o lado ruim dessa produção. É um problema sério. Esses movimentos de trabalhadores, através de ocupações, de terras improdutivas. O Brasil, gente, sempre teve, de um lado, uma agricultura moderna, com crescente produção alimentar, convivendo com o que há de mais atrasado no campo rural, na questão agrícola, que é a produção, na questão fundiária, que é relativa à terra, na questão agrária, que vai à questão social. Convivemos, de um lado, com o moderno e o atrasado. Um dos campos mais contraditórios do mundo, onde se convive com muita terra e má distribuição, com alta produtividade e fome, com altas tecnologias e ainda uma extrema dependência dos recursos, dos ciclos naturais. E essa realidade, turma,
convive há um certo tempo, que se precisa é entendermos que há essa necessidade da coexistência dos dois modelos de produção, o familiar e o comercial. Que precisamos avançar nas tecnologias, lembrando da questão social, ambiental, da sustentabilidade econômica também no campo. A produção sempre deva ser atrelada à questão ambiental, social. Os transgênicos, os geneticamente modificados, países não utilizam. Perdemos mercados também pelos transgênicos. O interesse na produção transgênica americana, se confrontando com a europeia e japonesa, e nós, irracionalmente, num imediatismo comercial, não temos uma postura sustentável, como deveríamos ser, sim, aqueles que seriam gestores também da produção agrícola e não apenas fornecedores de alimentos. Bacana, turma? Olha só. Em se tratando da questão da moderna produção agrícola, precisamos entender. Somos um celeiro natural. Temos uma vocação histórica. Avançamos na moderna produção, mas não nos responsabilizamos no que temos de melhor: conservação ambiental, manutenção cultural, porque produção agrícola envolve a cultura de um povo. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. A modernização do campo e sua relação com a questão social, ambiental, tecnológica, relação que se materializa nos contrapontos de uma agricultura moderna e atrasada. Um abraço para vocês, tenham um bom resto de aulas e um bom final de semana e até a próxima aula. Valeu, turma!